Senhoras e senhores, bom dia. Uma vez mais, né? Obrigado pelas presenças de vocês no nosso primeiro dia de aula de comunicação, arte e estética. Essa disciplina é uma disciplina que é majoritariamente teórica, né? Ela tem um conteúdo mais fincado com o pé na história, para a gente conseguir dar uma oxidada, né? E deixar essa disciplina mais dinâmica e mais interessante, mesmo para aquelas pessoas que não têm tanto interesse por história da arte, arte estética e comunicação, assim. Então, falando especificamente da nossa disciplina agora, e de que vamos tratar nessa disciplina ao longo desse semestre. Inevitavelmente, a gente vai falar sobre o percurso histórico da arte. É um percurso muito longo. Desde que o ser humano obteve o domínio mais rudimentar que seja de ferramenta, né, e de qualquer espécie de linguagem, a gente registra isso na forma de arte. Então, embora a nossa história civilizatória venha aí, vai, desde 6.000 antes de Cristo, mais ou menos, né, com os egípcios, a gente tem registro artístico de mais de 10.000 anos antes disso. Então, a gente obviamente não vai pegar todas as nuances desse período, porque, apesar de já ter registro, ele mudou muito pouco até o Egito Antigo, por exemplo, mas a gente vai ver esses registros todos desde então, né? Então, a gente vai estudar, claro, os principais movimentos artísticos como expressões culturais de cada uma de suas épocas, né? Então, uma coisa que, às vezes, a gente perde um pouco, né, da noção, é que cada período artístico, ele é um relato do seu tempo, né? Quando as pessoas falam fulano de tal, é muito comum a gente ouvir isso de Leonardo da Vinci, por exemplo. Leonardo da Vinci era um homem à frente do seu tempo. Não era. Toda pessoa, toda mulher, todo homem é fruto do seu tempo e do seu contexto histórico, né? Da região onde vive e da época, né, em que vive. A mesma coisa vale para Leonardo da Vinci. Eu entendo, obviamente, que é uma metáfora, né? Uma forma de dizer da genialidade dessa pessoa e de como ela enxergava coisas que outras pessoas não enxergavam. Mas mesmo isso é fruto do que ele vivia, do que ele experimentava, né? Do contexto no qual ele habitava. E é o mesmo com toda obra de arte. Ela é fruto do seu tempo. Ponto. Né? Então a gente precisa entender aqui como esses movimentos artísticos expressavam as culturas de suas épocas. A gente vai fazer isso ao longo desse semestre, né? A gente vai entender o conceito de manifestação artística contemporânea, né? E suas expressões culturais no mundo moderno também, e as relações entre cultura e civilização. Por quê? A gente é comunicador, né? A primeira forma que o ser humano encontrou de sistematizar, de incluir método na sua comunicação, foi a representação visual. Em outras palavras, foi a arte. Depois veio a linguagem escrita. A linguagem escrita, inclusive, ela vem da nossa habilidade de representar visualmente as nossas ideias. Os caracteres românicos que a gente usa hoje, né? Não tanto. Mas se a gente pega outros idiomas, hebreu, chinês, japonês, árabe, esses alfabetos, eles advêm de representações visuais, pictóricas, né? Então mostra muito claramente esse nosso percurso de conhecimento. Então, a gente se expressa visualmente primeiro, depois a gente começou a se expressar textualmente. E os textos são herdeiros diretos da nossa habilidade de representar visualmente as nossas ideias. E não existe uma cultura, né, que não tenha se expressado por meio da arte, independentemente, né? Como comunicadores, a gente não apenas, por causa da herança, né, porque a comunicação, ela é uma herdeira direta, vem da mesma linhagem, né, das pinturas rupestres, da linguagem de sinais, de fumaça, etc. A nossa comunicação, que a gente fala, é herdeira direta, vem dessa mesma linhagem. Mas não é só por isso que a gente precisa entender isso. E quanto mais a gente entende esses percursos, né, como a arte caminhou ao longo desse tempo, como ela influenciou as mentes e como foi influenciada por elas, a gente tem condição de fazer justamente a mesma coisa com a nossa comunicação. Comunicação não é troca. Comunicação não é simplesmente expor a informação, mas
primordialmente, transmiti-la para outra pessoa, ou outras, né? Como é que a gente faz isso mais eficientemente? A gente precisa entender, fundamentalmente, o que está por trás disso, né? E como a arte vem usando, ao longo de toda a sua trajetória, a emoção para poder fazer essa conexão entre informação que está num cérebro, numa cabeça, e vai para outra, né? Então, é muito crucial para que nos tornemos melhores comunicadores, seja qual for a área que a gente almeja ocupar, né? Que a gente entenda esses princípios para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, na nossa profissão. Vocês não precisam sair dessa disciplina aqui lembrando de datas e de movimentos e de nomes, etc. Vai te tornar pessoas mais interessantes. Mas vocês não têm essa obrigação. Mas os fundamentos por trás disso, né, compreensão do raciocínio por trás, e aí é que está a importância da terceira palavra no nome da nossa disciplina. Comunicação, arte e estética. Estética é filosofia da arte. Isso é o que é estética. Então, quando a gente vem para ver o percurso histórico da arte, os principais movimentos artísticos, e suas manifestações, suas expressões culturais ao longo do tempo, também no mundo moderno, e as relações entre cultura e civilização, a gente está fazendo isso por meio de uma reflexão filosófica, que a gente quer entender como o ser humano se relaciona e como ele se expressa através dos tempos. A gente não quer simplesmente ser juiz aqui do que é bonito e o que não é, do que é arte e o que não é. Entendem? Porque é por meio dessa reflexão que a gente vai ser capaz de compreender melhor esses fundamentos e aplicá-los na nossa vida e na nossa profissão. Os objetivos, então, são que a gente seja capaz de conhecer as grandes ideias que deram vida aos principais movimentos artísticos, né? Compreender esses movimentos artísticos como fruto da cultura de suas épocas, como falei há pouco, e as civilizações contemporâneas por meio das expressões artísticas. Obviamente que para entender as civilizações contemporâneas, a gente vai ter que fazer um trajeto para entender as que nos precederam também. E a partir daí vocês vão ter, ao final dessa disciplina, desenvolvido a capacidade de identificar na arte a estética do nosso tempo. A estética, a beleza? Não. A forma de pensar a arte, a forma de pensar e de expressar, né, como ser humano mesmo. E compreender as relações entre essa estética e os nossos valores como sociedade. As nossas unidades de ensino, então. A gente tem 2 unidades que vão ser essencialmente de história da arte, que a gente vai ver a antiguidade clássica, a gente vai fazer o percurso lá desde as cavernas até a antiguidade, arte grega e romana, arte sacra europeia, e aí depois do Renascimento à modernidade, que a gente passa por Renascimento e Barroco, Impressionismo, pós-impressionismo e expressionismo, e aí depois cubismo e surrealismo. Aí a gente já entra, depois do surrealismo, né, nas artes modernas e contemporâneas, mas elas de uma maneira um pouco mais, não vou dizer rápida, mas a gente já, obviamente, vai pegar algumas coisas para fazer reflexões. E aí a gente vai ter mais 2 unidades que são mais fundamentais para que a gente possa aplicar esses conceitos de reflexão da arte em qualquer situação que a gente vier a se defrontar. A gente vai falar sobre imagem e representação, imagem como signo, tem um pouco a ver com semiótica, apresentação e representação, código de perspectiva visual mesmo, né, e sua subversão, e a gente vai falar sobre imagem técnica, e aí tem tudo a ver com a gente. A gente vai ler um dos textos mais cruciais da nossa disciplina, é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, a relação entre imagem e máquina, da câmara escura à síntese numérica, ou seja, câmara escura à imagem digital, que a gente tem hoje. Metodologia de ensino e critério de avaliação tem mais a ver com teorias da pedagogia, então para quem tiver interesse eu vou deixar para ler por conta própria depois, mas a nossa biografia, eu vou me deter aqui um pouquinho sobre ela. O primeiro livro da nossa biografia é Magia Técnica, Arte e Política, do Walter Benjamin, que é esse livro aqui. Mas vocês não vão ler o livro inteiro, vocês vão ler o texto, o artigo específico, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Ele é um artigo razoavelmente grande dentro desse livro de ensaios dele aqui. Mas assim, Walter Benjamin, eu recomendo que leia tudo. E esse texto é muito importante para a gente vai ler ele mais para frente, mais para a metade do semestre, não é no começo agora. A gente vai ler O que é Arte, do Jorge Colli, que é esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui, ele tem 130 páginas, mas olha o tamaniquinho dele. 130 páginas de letra grande, ó, mas a página é pequena e a letra é grande. Então é uma leitura de uma tarde, muito tranquilo de ler, muito fácil e excelente para a gente começar a nossa discussão a respeito de arte. E o que vai ser a Bíblia da nossa disciplina, tem até um formato de Bíblia mesmo, a história da arte do Gombrich. Esse aqui, ó.
Não vou pedir a leitura na íntegra dele para vocês, não. Mas o primeiro capítulo, quem conseguir ler o Jorge Colin, que é arte, e o primeiro capítulo do Gombrich, sobre artes e artistas, ótimo. É o melhor dos cenários. Dá para vocês lerem numa boa. Uma leitura de uma tarde. Aí dá para ler os dois, porque o outro é um artigo de umas 20 páginas. Rapidinho termina esse primeiro capítulo. Qual foi o primeiro livro que eu mostrei? Esse aqui, ó. Walter Benjamin, Magia e Técnica, Arte e Política. A gente tem como bibliografia complementar o História da Arte no século XX, 10 movimentos, é esse livrinho aqui, ele é bem fininho, rapidinho de ler também, é muito, muito bom. Ele vai pegar de 1901, né, para frente. Então vai pegar ali os principais movimentos de arte do século XX. Romantismo, impressionismo, futurismo, dadaísmo, enfim, neoplasticismo, Bauhaus, surrealismo, cubismo, maravilhoso. Tá? Eu li esse livro quando eu estava na faculdade ainda pela primeira vez e fiquei simplesmente encantado. Foi assim, de abrir a cabeça. Tem a definição de arte do Humberto Eco, que é um pouco mais pesado, né? Então, ele está na nossa bibliografia complementar. Quem tiver curiosidade, fica à vontade. Temos o Tudo sobre Arte, do Steven Farthing, que é esse aqui. É um livro mais popular. Quem tiver curiosidade, é ótimo também, né? Que é esse aqui, ó. A capa dele é um quadro do Magritte, que é um dos meus pintores favoritos. Ele é o meu pintor surrealista, mas é um dos meus favoritos. Magritte, pintor belga. A capa é dele, ó, e é o Tudo sobre Arte. Também é uma bíbliazinha, né? Maravilhoso. A história da pintura do Renascimento aos nossos dias. Nossa, mas esse aqui é fantástico também. Mas ele é muito bom também. E o As Artes do Van Loon. Esse livro aqui é mais difícil de achar. Pra vocês terem uma ideia da edição que eu tenho, esse livro é de 44. A edição que eu tenho era do meu avô, esse meu avô que sentava comigo para mostrar quadros de pintura, e as páginas já estão quase esfarelando. Eu tomo maior cuidado para abrir esse livro. É capaz de quem tiver muito interesse em achar em sebo, mas é assim, mais complexo. E eu coloco a obra completa do Vermeer, porque é o meu pintor holandês favorito. É esse o motivo, não é outro. Tem uma aula que eu vou falar um pouco mais detidamente sobre ele. Apesar de ser o meu favorito, não é só esse motivo. Ele foi muito importante na história da arte como um todo, principalmente no barroco holandês, mas vai ter relevância dentro do contexto da aula, né? O que a gente vai falar sobre ele. Senhoras e senhores, esse é o plano de ensino da disciplina Comunicação, Arte e Estética. É uma recomendação do Ministério da Educação e também do regimento interno da universidade que vocês escolheram estudar, que seja apresentado por cada professor no primeiro dia de aula para todos os alunos o plano de ensino de cada uma das suas disciplinas. Então, aqui estão devidamente apresentados. Muitíssimo obrigado, pessoal. Por hoje vai ser só. Espero que vocês se sintam animadas e animados, tanto quanto eu, para o decorrer dessa disciplina. Podem ter certeza que eu vou fazer o meu melhor para torná-la interessante, até para quem não tem interesse em história da arte, em cultura, em nada disso. Mas ela é simplesmente uma disciplina fascinante. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Até mais.